Aí você fica imaginando, o Fluminense jogando o dinizismo de hoje. O Cano, que é o nosso artilheiro, que é o atacante, hoje ele é volante. Só para lembrar. Volante. Ele é volante, é marcador de dentro da área. E não sai de dentro da área da defesa. Nossos pontas é a mesma coisa, só marcam os laterais. E aí quem vai fazer isso na seleção brasileira? Neymar vai voltar para marcar? Vini Júnior? Roger, mas isso aí, tipo assim, que é uma dúvida que eu tenho, que eu te falo, que eu gostaria de perguntar uma entrevista coletiva. Eu gostaria de muito ver, tipo assim, os caras cobram o Fluminense perguntando se isso é uma orientação do Diniz para baixar as linhas ou se é os caras que realmente, por exemplo, por instinto já estão fazendo isso. Porque eu acompanho futebol já há um bom tempo. Tem hora que não é uma determinação do treinador. O próprio adversário te impõe isso e acaba que você tem que jogar assim. Se o Diniz está pedindo para os caras baixarem a linha, pô, ele tem que corrigir alguma coisa, tá entendendo? Uma coisa é quando a gente viu o time do Odair Helma jogar. Os caras não marcavam pressão, porque era todo mundo atrás da linha da bola e tinha estratégia do contra-ataque. Se o Diniz, um cara estudioso igual dizem, ele tá tendo essa estratégia de querer jogar com posse de bola, jogar com todo mundo atrás da linha, cara, isso é um tiro de uma burrice sem tamanho, porque os caras têm que percorrer esse campo todo sem ter jogador de velocidade. Eu vou ser sincero, não acredito que o Diniz dá essa determinação para os jogadores dele. Eu acho que, por exemplo, quando o momento tá bom, porra, a confiança tá lá em cima, o Cano chutava a bola do meio de campo, a bola entrava. Só que agora o momento mudou, pô. Os caras estão com a confiança muito, muito abaixo, tá entendendo? Igual, e outra coisa também, não sei se você vai concordar comigo. O time do Fluminense ele joga com o Martinelli para armar o jogo. O Martinelli é um cara que é extremamente inseguro. Ele não consegue fazer isso. Tá entendendo? Então a gente tem que ver também o lado que alguns jogadores ali no Fluminense estão contribuindo para essa queda de rendimento do time. O Ganso está jogando no sacrifício. E o time do Fluminense, para jogar do jeito que o Diniz gosta, você precisa do Ganso, você precisa do André, você precisa de um cara para auxiliar ali. Por isso que eu acho que a contratação do Danielzinho pode ajudar sim, que eu acho que ele vai jogar nessa função que é do Martinelli. Eu tenho muitas dúvidas também em relação ao que vocês falam. O ambiente do Fluminense realmente acho que é conturbado, porque o Gabriel o Amaral, quando ele publica aquela notícia, eu acompanho desde que ele começou a falar de ter canal do Fluminense. Eu nunca vi ele contando história. Então, para ele ter falado aquilo ali. É a primeira vez que ele fez isso. Alguém soprou aquilo ali para ele e ele tem convicção que tem algum problema dentro do vestiário do Fluminense. A prova que ele estava certo foi quando o Mário vai lá fora, dá chilique com ele lá fora. Uhum. E o Mário não queria rebater ele depois que o Mário posta o vídeo, ele questiona e o Mário não fala mais nada. Então, o que acontece? Eu vejo muito isso. Só que também eu não sei como que é a relação do Diniz com os jogadores, porque pode ser que tenha atrito entre eles ali. Mas, pô, todo mundo, pelo menos as entrevistas que eu vi de jogadores assim, os caras, para ser bem sinceros, até caras que trabalham com ele no passado, falam que ele é um cara muito bom de entender o jogador. Claro, ele teve problema com o Tietchan, teve vários outros problemas que podem provar o contrário. Mas eu fico muito curioso para saber as duas coisas que eu fico muito curioso mesmo do Fluminense. Qual a determinação desse esquema que os caras estão baixando tanto talento do Cano jogar de volante e essa questão do ambiente do Fluminense, vestiário. E eu acho que também o que levanta muita suspeita do vestiário do Fluminense é o seguinte: a gente não tem um diretor de futebol. Porque quem tem que vir dar cara a tapa quando acontece isso é o Felipe Melo. Você não vê o Mário falando, você não vê o Paulo Johnny falando, você não vê o Fred falando. Quem vem vai sempre a cara bater o Felipe Melo. Mas por que isso? Porque o Mário ele tem um controle absoluto de tudo. Quando ele contrata o Fred para ser o dirigente de futebol, ele já sabe que tem o Fred na mão dele. O Fred não dá entrevista porque o Mário não deve deixar ele dar entrevista. E quando tem essas coisas de crise, é aí que eles somem. O Angione nunca dá entrevista para nada. O próprio Mário estava sumido. O Mário só veio hoje fazer essa entrevista porque foi uma coisa assim que explodiu absurdamente. E todo mundo ontem estava comentando isso, inclusive o pessoal do Sport TV lá, do .com, falando, cadê o Fluminense que não se posiciona sobre o seu treinador que está na seleção brasileira? E aí ele se sentiu obrigado hoje a vir falar esse monte de nada, que ele só falou um monte de nada, né? Só enganar trouxa para torcedor. Mas então, eu acho que o negócio pro Mário tá ficando estranho, porque tem muitos caras também que são influenciadores, eu vejo muito canal do Fluminense na internet. Até pessoas também que são apoiadores dele já estão começando a questionar principalmente essa questão do Diniz, porque os caras antes ficavam tentando dar uma passada de pano. Agora os caras também começaram a criticar ele, e ele quando vai pra entrevista é assim, cara, ele foge das perguntas, os caras perguntam uma coisa para ele é político. Ele consegue enrolar e não responde nada. E aí a questão do grupo aí, vou mostrar aqui uma outra coisa para vocês. Isso foi postado hoje.
na rede social do Germancano. Ele postou isso, tá lá no Instagram dele agora, isso. Aí tá lá. Se existe uma pessoa que merece isso, é você, professor. Sua dedicação constante para melhorar as qualidades que temos é graças a você. Vale muito este reconhecimento do Brasil. Estuda muito para conseguir isso. Você estudou muito para conseguir isso. E a vida coloca as coisas nos seus devidos lugares. Orgulho muito grande que você seja meu treinador. Parabéns. Aí você vê. E assim, pelo menos pela parte do Cano, ele tá feliz que o Diniz está indo para a seleção, pô. A gente não sabe. Feliz porque vai se livrar dele ou tá feliz porque vai ser naturalizado. Ele não vai se livrar dele, ele vai continuar no Fluminense, porra. Vai jogar 5 jogos no Fluminense e 1 pela seleção. Né? 2, talvez, pela seleção. Então ele não vai se ver livre. A gente não sabe esse ambiente. Eu acho que esse ambiente pode ser um pouco conturbado com a chegada do Marcelo, porque também a gente tem que pensar o seguinte, pô, se olhar o elenco do Fluminense ali, tem chegando jogadores, igual o Paulo Henrique Ganso, o próprio Felipe Melo, mas a gente não tinha nenhum cara do tamanho do Marcelo, um cara que trabalhou com os profissionais que o Marcelo trabalhou. Então, pô, tem uns métodos ali que o Marcelo começa a questionar que talvez ele tenha até razão, porque, pô, ele vê outros profissionais que fazem aquilo de uma forma melhor. E talvez os caras não aceitaram esse questionamento do Marcelo. Pô, o cara chegou agora, tá entendendo? Eu acho que pode também ter passado um pouco por isso, essa situação do Marcelo com o grupo. Porque, pô, o Marcelo trabalhou com o Carlo Ancelotti, trabalhou com o José Mourinho, com outros caras que têm métodos, pô, que são muito mais avançados que o Diniz tem, que a fisiologia do Fluminense tem, a forma de trabalhar é diferente. Então talvez ele pode ter questionado, até mesmo trazer essa experiência, e os caras podem não ter gostado. O tio Evandro Flusão. Gente, vamos falar tentando entender a realidade. Na realidade, eu creio que o Mário acha que o Diniz é o cara e ele não vê o Flu caindo como nós vemos. O problema é o bom futebol voltar. Eu acho que o Mário está vivendo um mundo paralelo mesmo, cara. Assim, eu não sei se o Mário não vê ou não quer ver esses 12 jogos aí que o Fluminense está sem jogar futebol. Não é que o Fluminense está sem vencer. O Fluminense está sem jogar futebol. Até quando a gente ganhou aqui do Bragantino, ganhou do Bahia, porra, a gente ganhou passando sufoco. Foi um jogo tenso. Então, assim, a gente não está jogando futebol. E eu não sei se o Mário está vendo isso. A gente quase foi eliminado pro Sport Cristal, pô. Se eles fazem um gol ali, o jogo aqui, tu veio nesse jogo, Diego, aqui no Maracanã? Não vi, não. Eu achei que esse jogo poderia dar confusão. Mas o Maracanã tava tenso, moleque, um clima tenso. Quando ficou aquele gol, ficou 1-1, e aí aqueles 30 minutos finais de jogo, era um clima tenso, que parecia que ia explodir uma bomba a qualquer momento. E era isso dentro de campo, porque o Fluminense também não conseguia. Aí o Fluminense também não quis se arriscar, aí ia ataque para tomar o gol, e também não se defendia muito, e aí quando os caras atacavam, dava susto, e a gente não atacava. Meu irmão, clima de merda. E foi por pouco. E aí agora... Pode falar. Concluir. Não, pode falar, já terminei. Cara, e tu acha que é dos reforços do Fluminense? Tirando a situação do Diniz, tu acha que vai dar uma melhorada? Tu acha que... Porra. Vocês, no caso. A minha única esperança é esse argentino, uruguaio, sei lá, que tá vindo aí. E torcer pro Danielzinho fazer... e o Danielzinho fazer um bom futebol. Porque o Danielzinho não é... O Ione Gonzalez não resolveu antes, não vai ser agora que ele vai resolver. O Ione Gonzalez é mais uma bizarrice do Mário, cara. Isso não existe, cara. Isso pra mim é contratação para pagar dívida. Com certeza, isso aí... Não tem outro critério que não seja uma contratação para pagar dívida. Porque é um maluco que tá há 4 anos fazendo 4 gols em 4 anos, não tem cabimento. Depois que ele saiu do Fluminense, ele foi pro Corinthians, ele foi para um monte de outros times aí, ele não jogou em time nenhum. Porra, se o maluco chegar aqui no Fluminense e começar a voar, filho, você pode ir lá no Vaticano e beijar o túmulo do João de Deus. Porque não tem cabimento nenhum esse cara vir pro Fluminense porra, e a gente tem esperança que ele vai jogar pra caralho. Porque não, porra, se isso acontecer é milagre. Tem que ir no Vaticano beijar o túmulo de João de Deus, porque vai ser milagre. Fora isso, é loucura essa contratação de Ione Gonzalez. Loucura. Cara, e, pô, tu tem Isaac no banco. Pra que tu traz Ione Gonzalez, cara? É normal oscilar, porém oscilar por mais de 10 jogos, que não é normal, exatamente. Afinal, qual é o problema do Flu, se não tem treinador?
É o elenco? É a harmonia, como o Mário diz? Pô, a gente não sabe, irmão. Essa é a questão. Pode ser Ali um pouco de cada coisa, né, cara? Porque cara, é um limbo. Quando o Gabriel Amaral soltou a nota, tudo começou, no meu entendimento, de vista de fora. Eu não sei de nada, não tenho fonte de porra nenhuma, não sei de nada que eu contasse sobre isso. Só vejo o que é jogado na mídia. Mas o meu entendimento, tudo começou quando o Marcelo se machuca e o Fluminense não anuncia que ele está machucado. Porque quando o Marcelo sai contra o The Strongest, ele bota a mão assim na coxa discretamente, né? Sai ali pela lateral. Eu estava, inclusive, esse dia no Maracanã. E sem entender porque que ele saiu. Depois eu chego em casa. Não, o Marcelo não se contundiu. O Marcelo só teve um desconforto muscular. E tá tudo bem. Depois disso, o Marcelo ficou 40 dias sem jogar. Né? Ele volta ali no Fla-Flu, mas daí sai também. Ele ficou 40 dias sem jogar. Ou seja, o maluco se contundiu. E o Fluminense não fala isso. E aí, nego fica puto com o Marcelo. Pô, o Marcelo tá pipocando. Por que o Marcelo não tá jogando na segundo jogo contra o Fla-Flu? Aí o maluco também, porra, que vem lá do Real Madrid, se despenca para vir pro Fluminense, porque ele quis. E aí ele tem que escutar que ele é pipoqueiro. Porra, aí começou a merda lá dentro, entendeu? Acho que foi aí que começou as paradas. E aí ele tem o cara que vem com ele desde do Real Madrid, que cuida da perna dele lá, o fisioterapeuta dele. Fisiologista dele que vem lá de anos de Real Madrid, que faz um negócio certinho com ele. Aí chega aqui no Fluminense, por mais que seja o filé tem um método de trabalho dele, que é diferente desse fisiologista que ele tem do Real Madrid, e aí começa a ter o conflito. E aí é óbvio que, porra, um vai conflitar de ideia com o outro, aí o filé deve ter o ego dele também, não deve ter gostado, o Marcelo tem já o sistema dele de trabalhar que também não deve ter gostado, e foi aí que o Gabriel Amaral soltou a porra da nota. Aí o cara vem dizer que não tem nada disso. Mas tem, porra. A gente sabe que deve ter acontecido alguma merda lá. E a prova disso também foi o futebol do Fluminense, que depois disso acabou. Acabou. Aí é porque é briga interna, é porque perdeu o lado esquerdo, é porque perdeu o lado direito, é perder... Porra, acho que é só muitos fatores tudo. Tipo, tu tem a treta interna, tu tem os caras que o elenco, tipo assim, embora seja um elenco bom, mas os reservas não são do nível titular, são características diferentes, aí tu vai juntando uma coisa na outra, acaba na queda, tá entendendo? E um pouco eu falo da cultura do futebol brasileiro. Se você pegar para ver, por exemplo, assim, a maior parte dos jogadores europeus, os caras têm um fisiologista